Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação lá em Israel, hoje, dia 3 de janeiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E as principais notícias hoje não estão nem na faixa de Gaza, nem em Israel. Estão em Beirute, em Teherã e lá nos Estados Unidos. Vamos entender aí três eventos que aconteceram de ontem para hoje em função dessa guerra ali em Israel, né? Um desses eventos foi a eliminação por Israel do Saleh al-Arouri, que é um dos líderes do Hamas que estava em Beirute, né? Então esse cara é o número 2 da guarda revolucionária iraniana, é ligado ao Hamas, é uma figura extremamente importante do Irã lá no Líbano, né, com o Hezbollah e com o Hamas. E houve um ataque, na verdade foram duas bombas, uma atingiu um carro e outra atingiu um apartamento, matando esse líder. E alguns dizem que outras duas pessoas também da organização, dois líderes importantes dentro dessa organização criminosa, que na verdade é uma organização só, né? A Guarda Revolucionária do Irã, Hezbollah, Hamas, tudo faz parte do mesmo esquema nos níveis superiores, né? E outros estão falando em 6 pessoas mortas no total, né? Foram duas explosões diferentes, uma no apartamento, outra no carro. A outra notícia que a gente tem é que aqui no Irã hoje foi a comemoração, vamos dizer assim, do Qassem Soleimani. Para quem não lembra, em 2020 os Estados Unidos matou o Qassem Soleimani, que era o general total, lá, o comandante da guarda revolucionária iraniana, né? Era o grande terrorista-chefe do Irã, e ele foi morto num ataque direcionado aqui no Iraque. Ele estava no Iraque também falando com as milícias ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana. Os Estados Unidos ficou sabendo, atacaram ele, mataram ele, isso causou muita comoção no Irã. Muita gente no Irã tem ele como um líder, como uma grande figura e tal, mas o cara era um terrorista no final das contas, né? Tudo que ele fez de notável na vida dele foi justamente atos de terrorismo, né? E finalmente o terceiro evento que chamou mais atenção hoje até do que o que está acontecendo na faixa de Gaza foi justamente a demissão, ou na verdade o pedido de renúncia da Claudine Gay, que vocês lembram era a reitora de Harvard, e foi uma daquelas reitoras que falaram que não, genocídio é um negócio relativo, depende do contexto e não sei o que lá e coisa e tal. Pois é, hoje ela finalmente renunciou. Falta mais uma ainda, tem a do Mitch ainda, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. As notícias foram sugeridas por Namorada Gulosa RJ, Zelador do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá, só para a gente não falar aqui da faixa de Gaza, continuam as operações todas aqui, não tem nenhuma grande mudança em termos de domínio territorial de Israel aqui, essas mudanças demoram mesmo, como eu já expliquei para vocês. O trabalho agora é um trabalho mais detalhado de achar cada bunker do Hamas, cada túnel ali, então isso realmente demora um tempo grande. As ações estão principalmente aqui em Khan Yunis, é o lugar que ainda, de ontem para hoje, é o lugar que teve mais ações israelenses, foi aqui em Khan Yunis. Por exemplo, tem aqui o exército israelense liberou imagens das tropas ali tendo ataques, né, fazendo batalha contra terroristas do Hamas. Mas, como eu disse, a parte menos interessante do que aconteceu de ontem para hoje está ali na faixa de Gaza propriamente dito, né? Essa notícia aqui saiu um pouco depois que eu liberei o vídeo de ontem. Então, na verdade, isso aqui aconteceu ontem, logo depois que eu liberei meu vídeo, não saiu no vídeo de ontem, mas foi justamente que o Israel anulou os líderes Saleh al-Arouri, Samir Fandi e Azam al-Aqra, que eram líderes da Guarda Revolucionária Iraniana que atuavam junto ao Hezbollah e ao Hamas ali do Líbano, né? Então esse cara que é o principal é o Arouri, ele é o número 2 da Guarda Revolucionária Iraniana ali na estrutura do Hamas, então é um cara muito importante, pegou o pessoal do Hamas de surpresa, pegou o pessoal do Irã de surpresa. Por quê? Porque esse ataque não foi feito em Gaza, não foi feito em Israel, não foi feito aqui próximo, aqui no sul do Líbano, foi feito aqui em Beirute, bem no centro de Beirute,
os israelenses tiveram a informação de que esses líderes estariam em determinado prédio e fizeram um ataque certeiro, tá? E foi um ataque muito certeiro mesmo, porque eles atingiram não apenas o apartamento, como também o carro. Aparentemente, o Al-Arouri estava no carro quando ele foi morto, os outros líderes estavam no apartamento. Quer ver? Dá para ver aqui o momento que foi a explosão. Isso aqui foi uma câmera de vigilância lá aleatória de Beirute. Então, esse pessoal estava em Beirute, eles estavam achando que Israel não teria coragem de atacar eles em Beirute, ou não ficaria sabendo que eles estavam lá, mas não deu certo, né? Então, esse daqui é o ponto onde está o apartamento onde esse pessoal teve reunião ali. Vou tocar o vídeo aqui para vocês. Dá para ver um barulho de míssil, né? Parece que o míssil atingiu ali a região certinho e conseguiu fazer esse estrago aqui, né? Isso daqui é a imagem do apartamento em que estaria acontecendo essa reunião e dá para ver que realmente foi tudo destruído aqui, né? Tem mais imagens aqui da região e aí dá para ver o apartamento aqui e o carro aqui embaixo. Aparentemente o carro é onde estava o Al-Arouri no momento em que ele foi atingido. Aí não se sabe se foi um foguete só, se foi um foguete mais explosivo, o que aconteceu ali exatamente, o pessoal ainda está esclarecendo, mas aparentemente... Como diz o tweet aqui, o Saleh Al-Arouri é o vice-presidente do Hamas Political Bureau, escritório político do Hamas, né? E é o comandante nas brigadas Al-Qassam para a Cisjordânia e teria sido morto num ataque de decapitação por Israel, né? Ou seja, justamente mandou um míssil ali só para acertar o cara, não teve nenhum grande outro ataque, né? Aqui, ó, os oficiais de defesa americanos dizem agora que Israel foi responsável por esse ataque aéreo nos subúrbios de Beirute, lá no Líbano, que matou o Saleh Al-Arouri junto com outros oficiais de alto nível do Hamas, né? Então, aqui, está aqui de novo a visão do pessoal aqui, parece que foi o Khalil Al-Aya. Na verdade foi o seguinte, olha só, segundo diz aqui as fontes árabes, foi o Saleh Al-Arouri, esse ninguém duvida. Aqui está dizendo Samir Fandi e Azan Al-Akra. A gente vai ver que tem outras pessoas aqui falando outros nomes, né? Então aqui está o antagonista dizendo que matou o número 2 do braço político do Hamas no Líbano. Então é um oficial de alto escalão ali e ele é muito ligado ao Irã. É o que eu falo para vocês. No alto nível, Guarda Revolucionária do Irã, Hamas, Hezbollah, é tudo a mesma coisa, né? O Hamas e o Hezbollah são grupos ligados à Guarda Revolucionária do Irã. Então, esse cara é muito ligado aqui aqui, esse aqui é o líder do Irã, né? O Ayatollah de lá. Enfim, aqui tem outras imagens dele com outras pessoas aqui. A morte do líder do Hamas aconteceu entre horas do 4º aniversário da morte do Qassem Soleimani, né? E a gente vai ver que tem mais sobre isso daqui a pouco, né? Os eventos para esse aniversário, essa comemoração da morte lá no Irã o cara é tratado como um líder, né? E aqui está uma imagem em 2020, o Saleh Al-Arouri com seu outro companheiro do Hamas, o Hanaya, e também eles foram ao funeral do Qassem Soleimani lá em 2020, né? E também está nessa foto aqui o Ismail Qani, que é a pessoa lá no Irã que assumiu a Guarda Revolucionária Iraniana no lugar do Qassem Soleimani, né? Ou seja, é tudo junto aqui, essa turma toda é toda misturada, né? Aqui, ó, além da morte do Arouri, né, tá dizendo aqui que o líder do Hamas, o Khalil Al-Aya, também foi morto nesse ataque, e outro nome grande estaria aguardando confirmação, né? O Hamas, aí ele mudou de ideia aqui, o Israel Hadar mudou de ideia aqui, ó. O Hamas nega que o Al-Aya esteja morto e dizem que, na verdade, foi o Abu Ammar que teria sido morto no ataque ali.
Ou seja, tem um monte de nomes circulando. O Arouri a gente tem certeza que é. Esses outros aqui, o Samir Fandi e o Azam Alakra, também estão confirmados, porque foram confirmados pela própria autoridade lá do Líbano. Agora, tem outros nomes que a gente não sabe se estão envolvidos também, se acabaram sendo mortos também, né? O que a gente sabe é que esse ataque contra o Arouri foi uma surpresa para o Hamas. O pessoal não sabia que isso ia acontecer, não esperava um ataque desse tipo de Israel lá no Líbano, né, em Beirute. E aqui, ó, tá dizendo aqui também que o chefe lá do Arouri, né, Al-Arouri, ele foi morto por um drone quando ele estava entrando no seu carro. Em um ataque separado, atingiu um escritório do Hamas ali em Beirute e matou as outras pessoas. Então, se for verdadeiro, essa operação foi mais complexa do que reportado e teve uma coordenação muito bem feita aí para atingir as duas coisas ao mesmo tempo, né? Impressionante, realmente. E olha só, aqui está dizendo que o total de mortes no ataque israelense em Beirute chegou a 6, segundo Al-Mayadin, né, que é uma mídia de lá. Ou seja, pode ter sido mais outros líderes do Hamas mortos ali também, né? Enfim, vocês lembram, né? A Shin Bet, que é a agência de segurança, é a Polícia Federal lá de Israel, ela criou uma divisão justamente para buscar e eliminar comandantes do Hamas fora de Israel, né? Fora ali da faixa de Gaza. Pode ser que isso daqui já seja uma operação deles nesse contexto, né? Então, excelente notícia isso, mais 2 líderes lá do Hamas que foram prestar conta. Alguém pode ter ficado milionário nessa história, tá? Os Estados Unidos estavam oferecendo uma recompensa de 5 milhões de dólares pela informação que leve à captura ou à morte de Salih al-Aruri, que é o mesmo cara, né? Às vezes, quando tira do árabe e coloca em caracteres romanos, às vezes tem diferentes grafias o nome, né? Mas é a mesma pessoa. O Salih al-Aruri, que é justamente esse cara que foi morto. A gente não sabe se alguém deu dica para os Estados Unidos deu a dica para Israel, é uma possibilidade. Se isso aconteceu, alguém ficou milionário de ontem para hoje, mas a gente não sabe também, pode ter sido tudo trabalho interno deles lá, né? E outro ponto importante para tirar disso daqui é justamente que esse assassinato do Arouri em Beirute indica o final da restrição de Israel com relação ao Líbano. Israel vem se segurando para não fazer ações no Líbano. Parece que o Líbano já acusou Israel de invadir a soberania do Líbano, não sei o que lá, criticou. Certamente vai ter esse pessoal todo chorando aí, mas foi para matar um terrorista, não tem problema nenhum isso, excelente ação aqui, né? Agora, isso aqui indica que Israel está disposto, pelo menos, a arriscar uma guerra completa com o Líbano, né? Entrar em guerra aberta com o Líbano. Existe mesmo essa possibilidade, a gente sabe disso. Inclusive, aparentemente, Israel quer isso. É os Estados Unidos que está segurando Israel para não fazer guerra aberta com o Líbano. Então, essa ação certamente indica aí um passo nesse ponto, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o que aconteceu ontem, mas basicamente fala só sobre a faixa de Gaza, as operações ali. Provavelmente aconteceu com eles o mesmo que aconteceu comigo, quando eu liberei o meu vídeo de ontem, logo depois que teve essa notícia do assassinato do Arouri, então eles também não têm informações sobre isso aqui, né? Mas não foi o único evento que aconteceu, não, né? Também agora a gente teve a informação que isso aconteceu há poucos minutos atrás. Houve uma grande explosão ou explosões durante o aniversário do Soleimani, né? Aniversário, a tradução para português seria mais comemoração, né, da morte do Qassem Soleimani. É uma coisa meio mórbida, né? O cara era um terrorista. Mas enfim, lá no Irã existe um grupo, uma parte da população iraniana que trata o cara como se fosse uma grande celebridade. Muita gente estava no funeral do Qassem Soleimani e houve, parece que, 2 explosões. Aqui algumas imagens não podem ser mostradas porque mostra pedaços de corpo, sangue, esse tipo de coisa. Segundo um jornal ligado à Guarda Revolucionária do Irã, foram 2 bombas no caminho para a cerimônia lá de Soleimani, presumivelmente escondidas em mochilas, né? Alguém levou essas coisas lá e deixou no caminho lá da ida. Aí tem a primeira informação aqui de 50 mortos confirmados,
Agora já tem uma outra informação aqui de 73 mortos confirmados, 171 pessoas feridas. E tem mais informação aqui, ó, atualização, 103 pessoas mortas, 141 feridas devido a esse ataque ali no aeroporto, né? E a grande questão é, morreu alguma pessoa importante, algum VIP, coisa e tal, porque, em princípio, como eu falei, né, eu acho que o pessoal que cultua terrorista, terrorista é, né? Então não morreu ninguém inocente nessa história aqui. Mas faria pouco sentido para Israel matar civis lá no Irã, né? Pessoas que estão só indo prestar pêsames lá ao Qassem Soleimani. O Qassem Soleimani, como eu falei, foi morto no dia 3 de janeiro de 2020 pelos Estados Unidos. Foi um ataque de drone direcionado também. Estava ele no carro com algumas pessoas ali no Iraque, indo para o aeroporto, indo para o Irã, não sei exatamente aonde, e foi atingido por um drone e matou ele e os ocupantes do carro. Então, na época, o Irã ficou muito chateado e coisa e tal, ameaçou entrar em guerra com os Estados Unidos, mas o pessoal ameaça entrar em guerra, eles sabem que não podem fazer isso, né? Enfim, tava o pessoal lá no Irã, como eu disse, tem gente que cultua o cara, que acha o cara uma pessoa importante, e esse pessoal então estava nesse evento e acabou morrendo muita gente, né? A gente sabe que pelo menos tem mais de 100 mortos nisso daqui. Aí, de novo, se tinha alguém importante nesse evento, pode ser que alguém da Guarda Revolucionária Iraniana tivesse ido lá para fazer algum discurso ou para falar alguma coisa, né? Enfim, então isso é uma coisa que justifica Israel ter feito esse tipo de ataque. Agora, se eram só civis iraniano, não sei se justifica para Israel e para os Estados Unidos um ataque desse tipo. Não é que essas pessoas não mereçam, merecem, né? Quem cultua terrorista, terrorista é. Mas qual o ganho que Israel e os Estados Unidos teria com isso, né? Então, o mais provável é, de novo, se não tinha ninguém famoso, nenhum líder VIP nessa história, o mais provável é que isso daqui seja uma bandeira falsa, né? Seja o próprio Irã fazendo esse ataque para justificar alguma coisa contra Israel, para justificar algum recrudescimento dessa ação, né? Ou seja, o Irã ficou chateado com a morte do Arouri, isso foi Israel que fez, isso machucou o Irã, porque o cara é do alto nível lá dessas organizações, e para o Irã justificar uma retaliação qualquer, ele inventou esse suposto ataque de Israel contra civis ali no aniversário do Qassem Soleimani, né, no aniversário da morte do Qassem Soleimani, né? Enfim, não sabemos ainda o que tem. Tem informações desencontradas aqui, pessoas mortas, uns feridos. Os suspeitos imediatos é a oposição do Irã. Não há informações sobre Israel por enquanto, né? Isso faz sentido. Você tem no Irã um grupo de oposição aos ayatollahs lá, inclusive tem muitos eventos que o pessoal fez, muitos protestos. Pode ser que esse pessoal da oposição do Irã tenha feito esse ataque contra o pessoal que foi lá, né? Aqui, ó, o número de mortos já está em 103, segundo informações lá do Irã, no memorial lá do Soleimani, na cidade de Kerman. A cidade de Kerman não é aqui perto de Teherã, ela fica aqui, ó, aqui. Kerman é mais ao sul aqui do Irã. É a cidade que é a cidade natal do Soleimani, então ele foi enterrado por ali, e é ali que estava acontecendo os eventos, né? Mas é lógico que está todo mundo preocupado com a reação de Teherã a isso daí, né? Ou seja, a grande dúvida de todo mundo é, esse ataque é uma false flag? Se não é uma false flag, quem fez esse ataque? Para quê? Qual é o objetivo, né? Então, de novo, eu acho que se não tem ninguém importante na lista dos mortos ali, lá em Kerman, não tem por que ter sido Israel. Eles não ganharia nada fazendo isso, né? Enfim, temos informações também sobre o aumento dos navios que estão fazendo a rota do Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, aumentou 40%, muita gente evitando o Mar Vermelho, mesmo teoricamente com a proteção americana, né? E finalmente a outra notícia que temos hoje muito importante é a Claudine Gay, que foi uma daquelas 3 reitoras que foi questionada no Congresso sobre o ódio contra judeus na universidade, e todas elas se saíram cheio de risinhos. Não, isso é relativo, depende do contexto e coisa e tal. Um absurdo completo isso. Tanto a Liz Magill, que era da Universidade da Pensilvânia, que já tinha pedido renúncia,
agora a Claudine Gay também foi, falta a Sally Kornbluth, que é a reitora do MIT, também precisa renunciar, porque é um absurdo, não tem nada de relativo ou de que depende do contexto. Pedir a morte dos judeus é pedir genocídio, não tem, é antissemitismo, não tem espaço para questão aí, né? Um absurdo que levou tanto tempo para isso acontecer, e pior, aconteceu porque também, além do antissemitismo claro dela, havia uma acusação muito grave de plágio. Parece que a mulher, todos os trabalhos acadêmicos que ela fez na vida dela foram cópias de outros trabalhos acadêmicos de outras pessoas, né? Ela simplesmente mudava o linguajar e botava o mesmo texto, e eu fico me perguntando, né? Será que o mundo acadêmico nosso é uma farsa, né? Será que realmente uma grande parte das pessoas que fazem parte do mundo acadêmico estão ali só de brincadeira, mesmo copiando coisas um dos outros, né? Não vejo a hora da inteligência artificial substituir essa turma toda das universidades aí, né? Segundo diz a alegação dela, ela foi demitida por racismo, porque as pessoas não suportam ver uma reitora de Harvard negra, e isso é um absurdo, não tem nada a ver com isso. Ela já era reitora há um tempão, não teve problema nenhum. O problema dela começou, o que as pessoas não suportam é ver uma reitora antissemita, uma reitora que prega o genocídio de judeus, né? Realmente não tem o que dizer disso daí, né? E além disso teve a questão do plágio, né? O que é um absurdo completo. Enfim, mais do que na hora disso acontecer, tomara que isso seja o início de uma mudança na mentalidade das universidades americanas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.